Fala, meus amores. Bom dia para vocês que estão me assistindo ao vivo. Estamos aqui no presencial com a minha galerinha linda e também ao vivo para todo o Brasil. Olha só, professora Ingrid Gil Salles na área. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Professora de Direito Material do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e também Direito Processual Civil aqui do Portal F3. Vamos juntos? Nesta semana pré-carnaval, aliás, não é nem tão pré-carnaval assim, né? Porque em alguns locais, como Rio de Janeiro e aqui em Salvador, o carnaval já começou. Qual é a ideia do nosso evento? A ideia justamente é de fazer um revisaço. Revisaço para você que vai prestar o seu exame de ordem, 28º exame de ordem, agora em 17 de março de 2018. Amores da minha vida, estamos ao vivo pelo canal do YouTube e olha que interessante. Quando a gente teve a aplicabilidade da reforma trabalhista no exame de ordem, 25º, 26º, 27º exame da ordem, nós tivemos sempre questões que foram cobradas, nas quais foram cobradas a reforma trabalhista. E é sobre este conteúdo que nós vamos bater na data de hoje. Vamos começar? Para quem ainda não tem os meus contatos, Bilo, traz aqui a minha galerinha linda, deixa eu colocar aqui no quadro, professora Ingrid Gil Salles. Vou colocar também os meus contatos, para quem ainda não me segue, Instagram, Facebook, Periscope, e tem também o meu site. Tudo você me acha com Ingrid Gil Salles. Muito fácil, estou sempre postando dicas atualizadas a respeito da jurisprudência do TST, do STJ, do STF, e meu site é esse, www.ingridgilsales.com.br. Você pode me enviar mensagens, você pode tirar dúvidas comigo e manter este contato com a sua professora. Perceba que no meu Instagram eu acabei de postar uma dica que eu acredito que vai cair na sua prova da OAB e a respeito também da jurisprudência TST, STJ e STF em razão do processo civil. E aí, meu povo lindo, vamos começar? Força na caneta? Bora que bora! Olha só. Foi que a gente teve no 25º, no 26º e no 27º exame da ordem. Vocês sabem que na sua prova da OAB são 80 questões. Vocês precisam acertar metade, 40 questões. As questões de trabalho, processo do trabalho, estão lá no final da sua prova. Então, você vai responder a 6 questões de direito material do trabalho e 5 questões de direito processual do trabalho. 6 questões estão na 70, 71, 72, 73, 74, 75. E aí você vai seguir para processo do trabalho, 76, 77, 78, 79 e 80. Ao todo são 11 questões, 6 de trabalho e 5 de processo do trabalho. E eu brinco dizendo na sala de aula, mas que é uma brincadeira com fundo de verdade, que se você começa respondendo por trabalho e processo do trabalho, você tem um percentual, uma possibilidade muito maior de acertar suas questões. Primeiro, porque trabalho e processo do trabalho não é difícil. Segundo, porque a gente já sabe o que a sua banca vai cobrar, da mesma forma que aconteceu com o novo Código de Processo Civil. Então, tendo em vista a reforma trabalhista, os artigos que foram alterados serão cobrados. Por exemplo, das suas 6 questões de direito material do trabalho, como o meu nome é Ingrid Gil Salles, 3 questões vão versar sobre alterações da reforma trabalhista. Em processo do trabalho, das 5, 2 questões vão versar sobre alterações da reforma trabalhista. Só que qual é a grande questão? Quando você chega em trabalho e processo do trabalho, depois de 3 horas e meia de prova, você já está cansado. E aí a sua prova acaba te vencendo pelo cansaço. Por isso que eu digo, pega a tua prova, eu insisto nisso, para quem realmente faz, percebe a diferença e começa por trabalho e processo do trabalho. Combinados? Vamos começar? Olha só, o que é que você está apostando que vai cair agora em direito material do trabalho? Amores, eu começo com o artigo, toma nota, por favor, 507B da CLT.
O artigo 507B da CLT fala a respeito do termo de quitação anual. 507B, termo de quitação anual. Para minha galera linda aqui do Portal F3, nós já estudamos no presencial o termo de quitação anual. Mas vamos revisar? Primeiro lugar, olhe para mim, fique focadinho. Eu costumo brincar também dizendo o seguinte: nesse momento você esquece todos os seus problemas financeiros, todos os boletos, todas as dívidas para pagar, a tentativa que a gente sempre faz de tentar emagrecer, porque nessa vida são duas coisas: pagar boleto e tentar emagrecer, né? E você esquece também todos os problemas sentimentais, amorosos. Por que minha prova? Porque isso não vai cair na sua prova. O que vai te levar à aprovação é o termo de quitação anual. Me conta, nunca ouvi falar ou já ouvi falar, me relembra a respeito do que se trata. Amores, o termo de quitação anual surgiu com a reforma trabalhista. Qual é a lei da reforma trabalhista? Vai que tem alguém que está chegando agora. A lei da reforma trabalhista é a lei número 13467 de 2017, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Perceba que o termo de quitação anual só entra em vigor a partir da entrada em vigor da lei da reforma trabalhista. O que diz, o que fala, sobre o que versa o termo de quitação anual? Meus amores, o termo de quitação anual é a possibilidade que 3 figurinhas possuem. É uma faculdade, é uma possibilidade. Quais são essas 3 figurinhas obrigatórias, sob pena de não acontecer, de não ocorrer, de não ser possível a feitura do termo de quitação anual? Empregado, empregador e sindicato da categoria profissional. Empregado, empregador e sindicato da categoria profissional. Perceba que, decorrido este prazo, e por isso o nome termo de quitação anual, decorrido o prazo de 12 meses, o que o empregador vai fazer? Olha, ele vai chamar o empregado e vai dizer: empregado, eu paguei para você todas as verbas trabalhistas pertinentes a esse período de 12 meses. Então, olha aqui a prova. Eu paguei a sua remuneração a cada mês, nesses 12 meses. Eu te paguei o 13º salário. Eu concedi as suas férias, porque nesses 12 meses a gente estava no período concessivo das férias. Observe que nesse período de 12 meses eu paguei os adicionais, tudo que você tinha de direito. Adicional de transferência noturno, adicional de insalubridade e periculosidade. Paguei tudo. No momento em que o empregador ele paga tudo, empregado, vem cá, pega na minha mão, vamos ficar no sindicato. Ele demonstra este pagamento efetuado ao longo desses 12 meses e diz assim: olha, eu quero que seja lavrado um termo de quitação anual. Quem é que vai assinar esse termo de quitação anual? Empregado, empregador e sindicato da categoria profissional. Amores, se a sua prova perguntar sobre termo de quitação anual, escreva o que eu estou te dizendo. Ela só vai perguntar 2 coisas. Primeiro, quem é que participa? O que significa o termo? E o terceiro e mais importante de tudo, quais as consequências? Então, ela pode te perguntar: o que é o termo de quitação anual e quem participa? O termo de quitação anual será justamente um documento hábil a comprovar que o empregador nada mais deve para o empregado, mas relativo ao período de 12 meses. Quem participa? Empregado, empregador e sindicato da categoria profissional. Amores, a segunda pergunta é: qual a consequência? Você que está em casa, preste atenção. Qual a consequência? É a quitação total, plena
irrevogável e geral. O que isso quer dizer para quem ainda não pensou na consequência? Significa que o empregado, relativo a este período de 12 meses, não vai poder reclamar mais nada no Poder Judiciário Trabalhista. E eu fico dizendo o seguinte, olha que interessante. Se você vai advogar e pensa numa advocacia trabalhista preventiva, e você está advogando para o empregador e não para o empregado, e você orienta de que ele procure o empregado, o sindicato da categoria, e lavre o termo de quitação anual, qual a consequência? O empregado não vai poder reclamar mais nada pertinente àqueles 12 meses. Agora, olha que lindo. Você faz isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O empregado vai poder reclamar mesmo o quê? Nada. Porque ele só tem o quê? 2 anos para reclamar os últimos 5 anos. Prescrição bienal e prescrição quinquenal. E aí a gente está se referindo ao artigo 11 da CLT. Ou seja, se o empregador ele age por meio do termo de quitação anual, recebendo essa quitação nos últimos 5 anos, o empregado não vai ter condições de reclamar mais nada na Justiça do Trabalho. Tomem cuidado, termo de quitação anual, tanto pode vir na sua prova em direito material do trabalho, quanto em direito processual do trabalho. Tranquilo até aqui? Belezinha? Amores, eu quero tratar de outros artigos com vocês. Artigos que são novidades. Presta atenção, vem comigo. A gente passa a falar agora do artigo 477-A e também do artigo 477-B da CLT. 477-A e 477-B da CLT. Meus amores, olha que interessante. Quando você chega no artigo 477, e aí a gente já está naquele momento de extinção do contrato de trabalho, terminação, cessação, findou-se o contrato de trabalho. É importante você observar, em primeiro lugar, o artigo 477. Porque, olhe para mim, quando você abre o seu vadimeco, o 477, ele teve o parágrafo 1º e o parágrafo 3º, ambos revogados. Isso eu estou no 477, ok? Não cheguei no 477A e nem no 477B. O 477 fala do momento para pagamento da verba trabalhista rescisória. E aí, ele dizia, tanto no parágrafo 1º quanto no parágrafo 3º, para o empregado que possui mais de 1 ano de prestação de serviços para aquele empregador, o seu TRCT, o que é mesmo TRCT? Termo de rescisão do contrato de trabalho, ter-se-á que ser homologado. Homologado perante quem? E dizia no parágrafo 1º, perante o sindicato da categoria profissional ou perante o Ministério do Trabalho e do Emprego. Aliás, ministério que hoje, com o nosso presidente Bolsonaro, até então não temos mais, né? Será assumida por uma nova pasta, um novo ministério. Amores, na falta do sindicato da categoria profissional ou de uma agência do Ministério do Trabalho e do Emprego, o que acontecia? Poderia proceder a esta homologação do TRCT o Ministério Público, isso dava uma excelente questão de prova, a Defensoria Pública e também o juiz de paz, qualquer um dos 3. De sorte que o parágrafo 1º e o parágrafo 3º são revogados e hoje, não importa o que a sua prova traga, preste atenção, se ligue, o empregado, ele tem ali 2 anos prestando serviços para o empregador. Ele precisa ter o TRCT homologado pelo sindicato? Ele precisa ter o TRCT homologado pelo MTE? Precisa ser validado por alguma autoridade? Não, não precisa. A bem da verdade, esta espécie de homologação vai acontecer diretamente entre empregado e empregador, na própria empresa. Daí, nós vamos para o 477A e 477B.
B da CLT. Presta atenção, meu povo lindo. Lei da reforma trabalhista, caindo na sua prova, não fique com a doutrina. Não vá para os grandes professores. Não fique com o que a professora Ingrid pensa ou não pensa. Professor Carlos Henrique Bezerra Leite, professor Luciano Martinez, professor Godinho, professor Renato Saraiva. Não na hora da sua prova da OAB. E você vira para mim e pergunta por quê? Porque prova da OAB para direito material do trabalho, preste atenção, e direito processual do trabalho, desde que a reforma trabalhista entrou em vigor, é letra da lei. Por que letra da lei? Porque a sua banca, que é a Fundação Getúlio Vargas, não vai correr o risco de ter uma questão anulada. Pegue o histórico de anulações da sua banca. Não anulou nenhuma? Anulou uma, anulou duas, não anulou nenhuma, anulou uma. A sua banca não é uma banca que costuma o quê? Anular questões. Em sede de reforma trabalhista, qualquer artigo desse, você vai para a doutrina e dá o que a gente chama de pano para manga. Porque cada um vai pensar de uma forma, isso é inconstitucional, isso é constitucional, isso não procede. É uma lei, a lei da reforma trabalhista, extremamente polêmica. Por quê? Porque ela derroga vários princípios que vocês aprenderam. Perceba que, desde o contrato de trabalho intermitente, lembra daquela ideia? É relação de emprego, se eu tenho a habitualidade, se eu tenho a onerosidade, a pessoalidade, a pessoa física, a subordinação. E é interessante, porque quando você chega no trabalho intermitente, não tem habitualidade. Mas continua sendo o vínculo empregatício. Então, nós tivemos alguns anastocismos verdadeiramente com a reforma trabalhista. Por isso, o que eu faço para a hora da minha prova? Letra da lei. Termo de quitação anual pergunta isso. O 477A fala a respeito da dispensa plurima. Vamos anotar? O 477A, ele fala a respeito da dispensa plurima. Dispensa plurima ou coletiva. Amores, o que diz o 477A? Diz assim, ó, presta atenção, fica aqui ligadinho comigo. Não importa se a dispensa ela é individual, se ela é plurima ou se ela é coletiva. Significa dizer que, a partir da entrada em vigor da reforma trabalhista, olhe para mim, 11 de novembro de 2017, o empregador, ele pode dispensar todo mundo. De uma vez só. Pode dispensar um empregado, 2, ele tem 1.000, ele dispensa os 1.000. De uma vez só. Pode. Pode por quê? Porque o seu, o meu, o nosso legislador disse que pode. 477A. Se cai na sua prova, o que a sua prova quer saber é o seguinte. Precisa negociar com o sindicato da categoria? Precisa de autorização do Poder Judiciário? Precisa de uma homologação do Ministério do Trabalho e do Emprego? Ou de quem fizer as suas vezes? Não. Presta atenção. Dispensa plurima, dispensa coletiva, dispensa individual. Não precisa negociar, não precisa de autorização, não necessita de homologação de nenhum órgão. E aí a sua prova, ela vai brincando com isso. E você se recorda de que não precisa de ninguém. Você vai lembrar assim, o que eu levo para o momento da minha prova? Você leva o seguinte, o empregador pode dispensar quem ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser e quantos empregados ele quiser, inclusive todo mundo. Por quê? Em virtude do 477A. E a respeito da jurisprudência. Meus amores, lembra do CPC 2015? A Lei 13.105, de 16 de março de 2015? Para vocês que estão em casa, que entrou em vigor em 16 de março de 2016. Quando o CPC entrou em vigor, também foi aquela polêmica a despeito de alguns pontos. E aí, o seu CPC, na sua prova de processo civil, cobrou a letra da lei seca. Não tanto a doutrina do professor Daniel Assunção, do professor Guilherme Marinoni, do professor Fred Didier, não, da professora Ada Pellegrini, do professor Humberto Teodoro e tantos outros. Não.
Tinha jurisprudência? Não, porque não tinha dado tempo os nossos processos cíveis terem alcançado o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Estavam ali tramitando entre juízo de direito e Tribunal de Justiça. Amores, com a reforma trabalhista é a mesma coisa. Não deu tempo dos nossos processos chegarem ainda ao Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, nós não temos orientações jurisprudenciais e súmulas atualizadas, já canceladas ou mesmo alteradas. Por isso que, na falta dessa jurisprudência que começa a se formar, não é nem a se consolidar. Percebam, que começa a se formar, você fica com o quê? Letra da lei. Tranquilo até aqui? Ok. Meus amores, como é que eu sei? E aqui vem assim, eu diria que a chave para direito do trabalho e processo do trabalho. Eu vou te dar a chave para você abrir a questão e acertar. Como é que eu sei que vai cobrar a reforma trabalhista? É muito simples. Olha só, simples. O pessoal vai escrever 1.000, 2.000 páginas e é tudo muito simples. Primeiro, em trabalho e processo do trabalho, a sua prova não pergunta assim: o que diz o 507B? O que fala o 477A? Não é assim. Você precisa pegar, e aqui eu recomendo, faz a diferença, eu repito 1000 vezes. Pegar as questões de trabalho e processo do trabalho, dos exames 25º, 26º e 27º exame de ordem. Quando a gente teve a cobrança da reforma trabalhista. E quando você pegar essas questões, você vai observar que em sede de trabalho e processo do trabalho é assim. A sua prova, ela traz um caso prático. Ela traz um exemplo. O empregado procurou o empregador. Efigênia fez isso. Laura fez aquilo. Pedro fez isso. É sempre com um caso prático. E vai pedir para você responder por meio do caso prático. Como é que eu sei que vai cair a reforma trabalhista? Porque vai ter data. Olhe para mim, olhe, meu povo do presencial, olhe. Vai ter data. Vai dizer assim, 16 de novembro de 2017. Efigênia procura o seu empregador. Você entendeu? Se é 16 de novembro de 2017, olhe para o quadro. Quando foi que a reforma trabalhista entrou em vigor? 11 de novembro de 2017. Então, você está das questões 70 a 80. Procure data. Se a sua prova trouxer qualquer data depois de 11 de novembro de 2017, como o meu nome é Ingrid Salles, vai cobrar alguma coisa que fora alterado com a reforma trabalhista. Tranquilo, meu povo? Beleza. Lembrando sempre que a gente tem 4 alternativas. A, B, C e D. Nessas questões que eu já sei que vai cobrar a reforma trabalhista, porque vai dizer assim, em janeiro de 2018, vai cobrar a reforma? Vai. Em março de 2018, em dezembro de 2017. Perceba que eu vou ter uma alternativa errada, outra errada, outra que seria correta, porém antes da reforma trabalhista, e por isso que se torna errada e a verdadeiramente correta, que é a correta pós-reforma trabalhista. Qual é a ideia da sua banca examinadora? É pegar aquele candidato que fez até um bom curso de trabalho e processo de trabalho na faculdade, mas que ficou desatualizado com a reforma trabalhista. Por que, minha pró? Porque, meus amores, muitos candidatos não conseguem se atualizar. A gente tem uma enxurrada de alterações legislativas em trabalho, processo do trabalho civil, processo civil, penal, processo penal, e é muito complicado para o candidato estar se atualizando o tempo todo. Olha que interessante. A gente chega, eu não sei quem escolheu segunda fase de trabalho, mas eu costumo dizer isso, né? Graças a Deus, tem gente aqui que leva a segunda fase de trabalho, viu, meu povo? Quase metade, mas vamos que vamos. Olha só, e na segunda fase de trabalho, a gente dizendo assim, eu estou morrendo de medo. Logo quando a reforma trabalhista surgiu. E eu perguntava por quê? Falei assim, porque ficou mais difícil. Aí eu disse assim, quem te falou que ficou mais difícil? Aí eu vi algumas pessoas comentando, meu povo, é mentira.
E a sua prova é muito honesta. Se tivesse ficado mais difícil, eu lhe dizia. Foi muito mais fácil. Deixa eu te contar por que ficou mais fácil. Porque a gente não tem mais aquela quantidade de orientações jurisprudenciais e de súmulas incidindo. A gente ainda tem J e súmula incidindo e valendo? Tem. Mas não tem mais a mesma quantidade, porque agora a gente fica com o quê? Com a letra da lei da reforma trabalhista. Então, para quem é examinando da ordem, primeira e segunda fase de trabalho, para quem está pensando desde já em fazer um concurso público, na seara trabalhista, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, Procuradoria, Magistratura do Trabalho, ficou mais tranquilo. Para o empregador, nem se fala com a flexibilização procedimental. Meu povo, o teletrabalho. Imagine, trabalho intermitente. Olha como ficou muito melhor para o empregador. Dispensa plurima e coletiva, termo de quitação anual. A gente vai ver agora o PDV. Não ficou muito melhor para o empregador? Quem foi que se fritou nessa história? Conversa franca. O empregado. E não me venham para cá com aquela ideia de que não, a gente vai ter uma quantidade maior de geração de empregos. A gente completou 1 ano de reforma trabalhista. 14 milhões de desempregados. Estou esperando até hoje. E não chegou. Tranquilo? Manhã me fala o que cai na prova, como é que eu recebo a minha carteirinha, que é a vermelhinha, que é a rosinha, vou ganhar meus honorários advocatícios, fazer a diferença na vida dos outros e ser ainda mais feliz. Amores, o 477B. E para mim, mais do que o 477A, se eu sou a sua examinadora, eu cobro o 477B. Você vira para mim e pergunta: o que diz, manhã? O 477B. O 477B, ele versa, tome nota, sobre o plano de demissão voluntária, ou plano de aposentadoria incentivada. Dá no mesmo. Demissão voluntária, demissão incentivada, ou plano de aposentadoria incentivada. Amores, preste atenção. Me conte. O que é este plano? Afinal de contas, olha que interessante, você precisa entender. Você tem que entender o contexto para compreender o texto. Quando a gente tinha, já antes da reforma trabalhista, e já havia a existência dos planos, do plano de demissão voluntária, do plano de demissão incentivada, preste atenção, a gente não tinha essa regulamentação na CLT. A gente não tinha nenhuma legislação trabalhista versando sobre os planos. Os planos de demissão, de aposentadoria, surgem da prática de um fato social. E o legislador, de olho no fato social, começa então a regulamentar. Qual era a ideia do plano? Meus amores, perceba, se o empregado, ele faz o pedido de demissão, ele procede, olha, me demita, lembram disso? Ele perde todas as parcelas indenizatórias. Ele não faz jus ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Além de não ter direito ao AP, ele ainda tem que conceder o AP para o empregador. Porque a gente só pensa no AP do empregador concedido para o empregado. Dispensa motivada. Tchau, estou te dando um AP. Pode ser trabalhado ou indenizado. Mas a gente não pensa que se você pede para sair, você também tem que conceder o AP para o seu empregador. Tranquilo até aqui? Você perde o aviso prévio. Você tem que conceder o AP para o seu empregador, senão vai ser descontado do seu TRCT. Não ingressa no programa de seguro-desemprego. Não saca o FGTS. Perde os 40% do FGTS. Olha que situação complicada que fica o empregado. Amores, vocês pediriam para sair? Pede para sair? Provavelmente não. E ao não pedir para sair, o empregador, principalmente em se tratando da administração pública indireta, e aí você pensa na empresa pública, sociedade de economia mista, queriam incentivar que aqueles empregados públicos pedissem para sair. Para fazer isso, eles montam, então, planos.
Olha, eu vou te conceder o plano de saúde médico e odontológico por 10 anos, mesmo você tendo pedido para sair. Eu vou te conceder uma indenização que você não teria direito de 50 mil, de 100 mil reais. Monta o plano. Adere quem quer, porque o plano é facultativo. Amores, até aí está tudo lindo, tudo ótimo. O que acontece? Vários empregados assinaram um plano. Mas depois de terem assinado o plano, bateram na porta do Poder Judiciário Trabalhista para dizer assim, ó, eu assinei o plano, mas eu tenho direito à verba trabalhista A, à verba trabalhista B, eu não recebi a verba trabalhista C. Isso vai parar no Tribunal Superior do Trabalho. A pergunta que se faz é, preste atenção, não deixe seu pensamento voar, venha para mim, vinha, que eu sei que voa, né? Você está aqui comigo e fica assim, o que é que eu vou pagar amanhã? O que é que eu vou fazer depois da aula? A zorra deste exame de ordem que só é feito para me reprovar, não aguento mais isso. Não, relaxe, não voe, né? Venha comigo. O que acontece? Quando chega no Tribunal Superior do Trabalho, o TST, por meio de um OJ, que é a orientação jurisprudencial número 120, da seção de dissídios individuais número 1 do TST, repete e repito, OJ número 120 da SDI 1 do TST, diz assim, ó, o empregado que aderiu ao plano, que assinou o plano, pode sim reclamar na Justiça do Trabalho, a despeito de alguma parcela que não seja integrante deste plano, ou até que tenha sido integrante, mas que caiba alguma discussão. Isso vai parar no STF. Quando chega no nosso Supremo Tribunal Federal, ele diz que não pode. Assinou o plano. Não se pode mais discutir na seara processual do trabalho. Vem a reforma trabalhista. Me responda. A reforma trabalhista ficou com o TST ou com o STF? Você que está em casa, você acha que ficou com quem? Com o STF, meu povo? Ficou com o STF porque o STF, nesse sentido, foi pró-empregador. E ficou com o STF, afinal de contas, guardião da Constituição. Portanto, plano de demissão voluntária ou plano de aposentadoria incentivada também enseja a quitação total, plena, geral, liberatória e irrevogável. Só que para isso vai ter uma condição. Esta condição vai ser cobrada na sua prova. O PDV, plano de demissão voluntária incentivada, tem que constar de um acordo coletivo de trabalho ou de uma convenção coletiva de trabalho. Minha isso está onde? No 477B. Vamos lá? Te contei a historinha. Ok, o que eu levo na hora da minha prova? Foi montado um plano. Ele vai te contar a história. O empregado aderiu facultativamente. Este plano integra um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. O empregado pode depois reclamar na Justiça do Trabalho? Não. A não ser que exista alguma ressalva. A não ser que no próprio plano eles disponham em contrário. Se eles próprios disserem assim, não, olha, você pode assinar o plano e depois você pode discutir na Justiça do Trabalho. Na prática, meu povo, você acha que isso vai acontecer? Não. Para efeitos de prova, o que é que você leva? Assinou o plano de demissão voluntária ou plano de aposentadoria incentivada. Integra, lembra disso, integra um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. Se não dispuser em contrário o plano, o empregado não pode mais reclamar na Justiça do Trabalho. Tranquilo até aqui? Belezinha? Olha só, plano de demissão voluntária, plano de aposentadoria incentivada, vai ensejar a quitação total, plena, irrevogável e geral. Mas lembra da condição, tem que integrar o quê? Acordo coletivo de trabalho. Ou convenção coletiva de trabalho. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Amores, olha só, já vimos o termo de quitação anual, já vimos a dispensa plurima ou coletiva, o plano de demissão voluntária ou plano de aposentadoria incentivada. Aí você vira para mim e diz assim, por que você está apostando nesse? Perceba, logo nos primeiros exames da ordem, o 25º, quando a reforma trabalhista começou a ser cobrada, a gente teve aquela exigência do conhecimento a respeito da arbitragem no contrato individual do trabalho. A arbitragem no contrato individual do trabalho, que está prevista no artigo 507B.
Depois, a gente teve a exigência da jurisdição voluntária. O que é a jurisdição voluntária? Do 855B. Tivemos a exigência dos honorários advocatícios sucumbenciais, do artigo 791-A da CLT. Tivemos a cobrança do mútuo acordo e das parcelas rescisórias trabalhistas, o 484-A da CLT. Tivemos a cobrança a respeito do teletrabalho, passar do regime presencial para o teletrabalho, do teletrabalho para o presencial. E aí você lembra do 62, inciso 3, do 75A, B, C e D. Portanto, você sempre pensa assim, olha, se esse conteúdo foi cobrado, a incidência dele vir no próximo é quase pequenininha. Por exemplo, você vira para mim e pergunta, eu tenho que saber a arbitragem no contrato individual do trabalho? Tem. Tem que saber mútuo acordo? Tem. Tem que saber, por exemplo, jurisdição voluntária? Tem. Mas a possibilidade desses temas caírem de novo agora é isso aqui. Agora, olhe para mim. Dispensa plurima ou coletiva foi cobrado? Não. Qual é o percentual desse tamanho? Plano de demissão voluntária foi cobrado? Não. Termo de quitação anual foi cobrado? Não. Você percebeu? Tempo à disposição do empregador foi cobrado. Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1 ao 8º. Por agora, vai cair, meu povo? Não. Por que não? Porque foi cobrado. Aí o que ele vai cair? Coisas que são correlatas ao mesmo tema. Caiu o tempo à disposição do empregador, não caiu? Do artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 8º, o que é considerado tempo à disposição do empregador. O que vai ser cobrado agora? Por exemplo, acabou a hora in itinere. Ele vai dar um exemplo do artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Por quê? Porque trata do tema da jornada de trabalho. Estou no mesmo tema, não é o mesmo artigo, mas teve alteração, é novo, mudou. Você percebeu? Se a gente vai para processo do trabalho, jurisdição voluntária já foi cobrada. Estou no tema, processo de trabalho. O que eu cobro para você? Ônus da prova. Artigo 818 da CLT. Você percebeu? São alterações que são feitas. É isso que eu vou cobrar. Por exemplo, no recurso ordinário eu não tive alterações com a reforma trabalhista. Mas no recurso de revista com o princípio da transcendência eu tive. O que eu vou cobrar? Princípio da transcendência. 896A. Ou seja, tudo aquilo que teve alteração e que provavelmente você nunca ouviu falar. Tranquilo, meu povo, belezinha. Mas você está com a sua pró, então fique tranquilo. A gente passa a falar de um próximo tópico. Sabe para onde é que a gente vai agora? A gente vai agora para a atuação dos nossos tribunais. Por que minha pró? Porque a atuação dos nossos tribunais tanto pode ser cobrado em trabalho, quanto em processo do trabalho. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dele. A minha preocupação não é se você tem o conhecimento ou não. A minha preocupação é se você vai acertar na hora da prova, na forma como vai ser cobrado. Vamos ver? Anota para mim, por favor. Atuação dos nossos tribunais. Atuação dos nossos tribunais. Amores da minha vida, eu estou falando a respeito do artigo 8º. Tome nota, parágrafos 2º e 3º da CLT. Você vira para mim e pergunta, pró, o que eu tenho que saber a respeito da atuação dos tribunais? Olha que interessante. Em nenhum momento, a não ser no que está posto no artigo 8º, se dizia como é que os nossos tribunais devem se pautar. A não ser o que já está posto na nossa Constituição Federal de 88. Muito tem se falado sobre a extinção da Justiça do Trabalho. E é algo que chega a arrepiar os pelinhos do braço da pessoa. Porque, meu povo, a Justiça do Trabalho tem sede constitucional. Artigo 92, integrante do Poder Judiciário. Falar em vou fulminar, vou acabar a Justiça do Trabalho, que me garante que daqui a pouco não vão dizer que vão acabar também com o STF, com o STJ. Pelo amor de Deus, Justiça do Trabalho é constitucional, é cláusula pétrea, é integrante do Poder Judiciário. Não satisfeitos com isso,
O que acontece com a reforma trabalhista? E aqui vem aquela brincadeira para que você se recorde na hora da prova. Pensar no TST é pensar que ele leva aquele tapa na cara do Poder Legislativo. Por que aquele tapa na cara do Poder Legislativo? Ou então, por que o tribunal está amarrado? Porque o nosso legislador, o meu, o seu e o nosso, diz no artigo 8º, parágrafo 2º, o seguinte, olha... Tribunais Regionais do Trabalho, nós temos 24 TRTs. Tribunal Superior do Trabalho, com seus 27 ministros. Toda vez que vocês forem editar enunciados de jurisprudência, de súmulas, vocês não poderão criar direitos que não estejam previstos na lei. Nem restringir aqueles que já existem. Aquela conversa franca, aquele bate-papo para você entender, olhe para mim. O TST restringia o que existia? Ele dava menos para o empregado do que estava posto na lei? Não. Mas o que ele fazia? O que ele fazia, o TST? Ativismo judicial. Ele acabava, assim como o STJ, assim como o STF, legislando em virtude da omissão, da lacuna do Poder Legislativo, de um papel que cabe ao Poder Legislativo. E aí eu posso citar para vocês súmula 90 do TST, súmula 441 do TST, súmula 244 do TST, 368, as diversas súmulas. Ele estava ali suprindo uma lacuna do Poder Judiciário. E ao fazer isso, meu povo, não tenham dúvidas. O que o TST fazia? Dava mais do que o que estava previsto na lei. Dava mais do que o que estava previsto na lei. Ora, em Tiner, é um exemplo desse, quando o empregador não observava a concessão do intervalo intrajornada, lembra daquele intervalo para repouso e alimentação? Digamos, eu trabalho até 3 horas e 59 minutos. Eu tenho direito ao gozo do intervalo intrajornada, algum período de descanso? Não tenho. Eu trabalho de 4 até 6 horas. Tenho 15 minutos. Eu trabalho mais do que 6 horas. Tenho. No mínimo, 1 hora. No máximo, 2 horas. Faz de conta que eu tenho 1 hora. Quanto é 1 hora? 60 minutos. Aí o meu empregador vira para mim e diz assim, Ingrid Gil, eu sei que você tem direito a 1 hora, mas tem fulano para atender. Vai atender. Todo santo dia, ele me surrupiava 30 minutos. 30 minutos. Eu nunca conseguia gozar 60 minutos de intervalo entre a jornada. Eu só conseguia obter os 30 minutos. Se eu fosse reclamar a não concessão desses 30 minutos no Poder Judiciário Trabalhista, você sabe quanto é que o meu empregador tinha que me pagar? A hora cheia. Os 60 minutos. Mais o acréscimo de, no mínimo, 50%. Onde é que você encontrava isso na CLT? Onde é que você encontrava? Não encontrava. Hoje você vai para o artigo 71 e todos os seus parágrafos, e com a reforma trabalhista, ele está mais uma vez puxando o tapete do TST e dizendo, você só paga empregador o que você surrupiou. No caso da Ingrid, você não surrupiou, você não retirou dela 30 minutos, você não vai ser penalizado pagando a hora cheia, não. Você só vai pagar o que ela não gozou, 30 minutos, mais o acréscimo de, no mínimo, 50%. Pois bem, e nessa atuação dos tribunais, ele está dizendo no artigo 8º, parágrafo 2º, olha, vocês não poderão conceder direitos que não estejam previstos na lei, nem restringir os que já estão previstos. Quando você chega no parágrafo 3º, ele fala do dissídio coletivo. Ele fala a respeito da negociação coletiva. Porque ele diz assim, olha, tribunal, toda vez que você for fazer a análise, o mérito de um acordo coletivo de trabalho, ou de uma convenção coletiva de trabalho, vocês devem observar os elementos essenciais do negócio jurídico. Lembra do artigo 104 do Código Civil de 2002? Se o objeto é lícito, se o objeto é possível, determinado ou possível de determinação, não defeso, não proibido em lei. E, meu povo, é interessante, né? Porque, pela primeira vez, no direito do trabalho e direito processual do trabalho, você tem a aplicabilidade de um princípio que nem se coaduna com a lógica do sistema trabalhista. Princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade das partes.
O que foi que o legislador fez com o TST? Não se meta. Não se meta. Mas eu fui chamado. Princípio do juiz natural. Eu não feri a inércia. Bateram na minha porta. Por isso que eu estou decidindo, com base em todos os princípios do direito do trabalho, princípio da norma mais benéfica, princípio do indúbio pró-operário ou pró-mísero. Não são os nossos princípios? Não é isso que está no artigo 7º da Constituição Federal? O legislador está dizendo, por meio da reforma trabalhista, não se meta. Perceba que, se cai isso na sua prova, e tem tudo para cair, porque é novo, porque mudou, porque ainda não foi cobrado. Ele vai te dar um caso, e se eu fosse o seu examinador, mais do que o parágrafo 2º, eu cobraria o parágrafo 3º, porque é mais difícil de se recordar, e trocaria o seguinte, não princípio da intervenção mínima, mas princípio da intervenção máxima. Olha se você não marcaria isso, e eu colocaria assim, olha... Diante da situação, iria narrar, os nossos tribunais devem observar os elementos do negócio jurídico. Escreveria tudo bonitinho. Aí você, é isso mesmo, todo o artigo 104. E, além disso, deve-se reger pelo princípio da intervenção máxima, olhe para mim, máxima na autonomia da vontade das partes. Você percebeu? E você vai ler e vai dizer, claro que é. Se eu passei a minha faculdade inteira aprendendo a respeito da hipossuficiência econômica e técnica do empregado. E aí você troca o mínimo pelo máximo e você marca que é. E você perde. Por isso que eu digo, começa por trabalho e por processo do trabalho. Porque isso faz uma diferença. Vai para a letra da lei. E aí eu estou dizendo, eu estou te dando a ferramenta. São 11 questões que você pode gabaritar. São aqueles artigos que com certeza serão cobrados. Tranquilo até aqui? Amores, continua comigo, não pisca nem o olho. Para quem já fez o curso de resolução de questões comigo, de trabalho e processo do trabalho, por isso que eu insisto. Carnaval, viu? Esqueçam carnaval, né? Esqueçam, viu? Por um bom motivo. Zé está aqui dizendo que não. Sim, senhor, que você vai fazer segunda fase de trabalho comigo, doutor Zé. Viu, meu povo? Esqueçam carnaval, Rio, Bahia, qualquer canto. Por quê? Porque agora é hora de você ficar focado para a sua prova. Deixa eu te contar uma coisa. Depois você passar no seu exame de ordem, e você vai passar, pai e mãe, tu brinca carnaval aqui em Veneza, sabe? Roda o mundo todo. Faz o que você quiser, entendeu? Porque os seus honorários vão dar para custear isso. Então vale a pena abrir mão um pouquinho para brincar, para curtir o carnaval inteiro. Me dá aquela dica para que eu possa ganhar mais tempo. Deixa eu te contar uma coisa. Trabalho e processo do trabalho. Fica comigo. A, B, C e D. Toda vez que disser assim, a lei é omissa a respeito. A jurisprudência nada trata. Olhe para mim, olhe para mim. Olhe, viu? Você está respondendo qualquer questão, qualquer assunto, intervalo intrajornada, interjornada, empregado doméstico com a Lei Complementar 150 de 2015, empregado rural com a Lei 5.889 de 73, FGTS com a 8.036 de 90, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço com a 12.506 de 2011. Amores, não importa. Em qualquer situação dessas, tem lá A, B, C e D. Se ele traz uma alternativa e diz assim, a respeito deste tema, a lei é omissa. A respeito deste tema, a jurisprudência nada decidiu. Tenha certeza que esta alternativa está errada. Tenha certeza absoluta. Porque mesmo com a reforma trabalhista, a gente já tem, ainda que uma jurisprudência desatualizada, mas tem. Ainda que com uma legislação que se aplique por analogia, mas a gente tem. Ou seja, o que eu estou te falando é, pula esta alternativa e marca qualquer outra. Você já ganhou tempo. Tranquilo? Belezinha?
Amores, artigo 4º, tempo à disposição do empregador já caiu, mas tem tudo para cair o artigo 8º, parágrafo 2º e parágrafo 3º da CLT. Outro assunto que eu venho insistindo, que vai cair, vai cair, vai cair. Eu digo assim, ó, isso não cai, isso despinca na hora da prova. Vocês já devem estar dormindo, sonhando com isso, para quem assiste as minhas aulas. Na hora da prova, você vai ouvir eu falando no seu ouvido, é grupo econômico e sucessão do empregador. Por quê? Grupo econômico já tinha sido cobrado este conteúdo 3 vezes, antes da reforma trabalhista. Sucessão do empregador também. Então, perceba, é um tema que tem extrema incidência, porque cai muito. Tem uma reforma trabalhista, são temas que foram alterados. Então, você tem dúvida que vai cair? Vai. Eu só não sei lhe dizer qual. Se vai ser grupo econômico ou se vai ser sucessão do empregador. Por que um dos dois? Olha para mim, porque o tema é assim, do empregador. Então, ou vai cair sucessão do empregador, ou vai cair grupo econômico. Vamos revisar sobre os dois? Bora que bora. Papel e caneta na mão. Você vem comigo, porque a gente passa a falar agora de grupo econômico e sucessão do empregador. Amores, eu vou começar com grupo econômico. Pensar no grupo econômico é se referir ao artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT. Grupo econômico, artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT. Posso começar? Posso? Olha só, a respeito do grupo econômico. Amores, grupo econômico, perceba, no artigo 2º, parágrafo 2º, o que a gente tinha? Para a caracterização do grupo econômico, eu preciso ter personalidades jurídicas distintas, lembram disso? CNPJ A, CNPJ B, vocês vão lembrar até do exemplo. Pode ter 3, 4 empresas. Sendo que uma tem que ter o controle acionário, societário da outra, ou a mesma administração, ou a mesma gestão. Para que isso, antes da reforma trabalhista, configurasse grupo econômico. Aí eu te disse assim, ó. Pós-reforma trabalhista, eu continuo cumprindo esses requisitos, mas deixa a sua pró feliz, né? Eu ganho o meu dia. Hoje eu tenho que ter uma coisinha a mais. Alguém lembra qual é essa coisinha a mais do meu presencial? Perfeito. Comunhão de interesses. Ou seja, além de ter que ter pós-reforma trabalhista, 11 de novembro de 2017, personalidades jurídicas distintas, mesmo controle acionário, societário, gestão, administração. O que eu tenho que ter hoje? Comunhão de interesses. É interessante porque logo quando veio a comunhão de interesses, e eu lendo, né, a lei da reforma trabalhista, eu virei assim, que zorra é comunhão de interesses. O que é comunhão de interesse? E aí o professor Carlos Henrique Bezerra Leite explica muito bem. A comunhão de interesse é atuação no mesmo ramo de negócio empresarial. Então, se a empresa A labora no ramo prestação de serviços de beleza, a empresa B tem que ser prestação de serviços de beleza. Uma alonga cabelo, a outra alonga cílios, a outra faz depilação, a outra é só aquela micropigmentação, sabe, de sobrancelha. Pois é, estão todas no ramo de beleza. Agora imagine, uma comercializa livros, a outra faz manutenção em ar-condicionado. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Mas uma é sócia da outra. São personalidades jurídicas distintas. Hoje, isso não é mais caracterizado como grupo econômico. Para ser grupo econômico, coloque aí com letrinhas garrafais, sabe? Quando você estiver dormindo, orando a Deus, rezando, meditando, que eu não sei, a sua crença religiosa, comunhão de interesses. Você vai lembrar que grupo econômico hoje necessita obrigatoriamente que seja demonstrada a existência da comunhão de interesse. Posso te dar outra dica? Continue comigo. Amores, de todo o Brasil, presta atenção. Cair empregador, a pergunta que se faz é, qual a responsabilidade do empregador?
Você percebeu? Tem responsabilidade, e se tem, ela é solidária ou subsidiária? Continue comigo, não anote nada. Se cair o trabalho do temporário, vão lhe perguntar se a responsabilidade da empresa intermediadora, da mão de obra, do temporário, a interposta, se ela tem responsabilidade. E se essa responsabilidade é subsidiária ou solidária. Vão lhe perguntar a mesma coisa no trabalho do terceirizado. Vão lhe perguntar a mesma coisa na sucessão do empregador, no grupo econômico, na empreitada e na subempreitada. O que eu estou te mostrando é tópico empregador. O que é que eles perguntam no tópico do empregador? Qual a responsabilidade daquele empregador? Se tem, se ela é solidária ou subsidiária. Como no tópico extinção do contrato de trabalho, resilição, sem a prática da justa causa, resolução, com a prática da justa causa. Seja em um, olhe para mim, se a sua prova diz assim, o empregado pediu demissão, qual vai ser a pergunta dela? Quais verbas trabalhistas o empregado tem direito? Ou a sua prova diz assim, o empregador dispensou imotivadamente, quais verbas trabalhistas o empregado tem direito? Ou diz assim, como caiu, mútuo acordo, empregado e empregador, quais verbas trabalhistas o empregado tem direito? Ou na justa causa do empregado, justa causa cometida pelo empregador, do empregado 482 da CLT, do empregador 483 da CLT, ou na culpa recíproca 484 da CLT, ou na força maior decorrente do fato do príncipe, ou no evento morte, ou então, por fim, na aposentadoria espontânea. Você percebeu o que eu estou te explicando? Se é extinção do contrato de trabalho, qual é a pergunta da sua prova? Quais verbas trabalhistas o empregado vai perceber? Se a gente está no tópico do empregador, existe responsabilidade. E que tipo de responsabilidade? Amores, grupo econômico tem responsabilidade, sim. Tem responsabilidade entre as empresas integrantes do grupo econômico. Me deixe feliz. Que responsabilidade é esta? Solidária. Por que esta responsabilidade ela é solidária? Porque todas as empresas que integram o grupo econômico, e lembrar do grupo econômico é a existência hoje, atual e também da comunhão de interesse, é saber que a responsabilidade ela é solidária. A responsabilidade ela é solidária. Vamos anotar? Hoje tem que se demonstrar a comunhão de interesses e a responsabilidade. E a responsabilidade é a responsabilidade solidária. E a responsabilidade é a responsabilidade solidária. O empregado, na condição de credor, pode exigir o pagamento do seu débito trabalhista de qualquer uma das empresas que integrem grupo econômico. Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos nos recordar agora a respeito da sucessão do empregador? Bora que bora? Olha só, grupo econômico. A gente vai lembrar agora da sucessão do empregador. Amores, falar da sucessão do empregador significa ter em mente os artigos 10, 10A, 448, 448A e 468 da CLT. Sucessão do empregador, toma nota, porque vai cair na sua prova artigos 10, 10A, 448, 448A e 468 da CLT. Força na caneta, aguenta mais um pouquinho e vem comigo. Aguenta. O pessoal diz assim, você suga o meu tutano, Tico e Teco não está funcionando mais, coloca aí para funcionar por mais um tempinho. Amores, falar da sucessão do empregador significa o seguinte, eu tinha uma empregadora A, e esta empregadora, ela transferiu as suas cotas para outro empregador. E houve a continuidade da prestação de serviços. Ou seja,
O empregado que laborava para a empregadora A é o mesmo empregado que permaneceu laborando agora para o novo empregador. O que a sua prova quer saber, e se ela for perguntar, ela vai te dar um caso prático, é: este empregado que trabalhou para a Maria, que é a sócia retirante, a sucedida, aqui saiu, mas que hoje está laborando para a Ingrid Gil, que é a sucessora, e que está reclamando agora, mas de um débito trabalhista ao tempo da Maria. Ela vai requerer o pagamento desta verba de quem, pai e mãe? De quem? Do sucessor ou do sucedido? Aí o que a galera pensa? Aí a galera faz que nem direito tributário, né? Eu vou ver a época do fato gerador. Faz assim. Se trabalhou ao tempo de Maria, é Maria que paga. Esqueça isso. Aqui não é tributário. Aqui é trabalho. Aqui você não vai diretamente atrás do sucedido. Você vai atrás do sucessor. E tem mais. Eu tenho uma hierarquia. Eu tenho uma ordem a ser seguida. Por quê? Olha para mim. Você vai atrás de Ingrid Gil, pessoa jurídica. Se ela, pessoa jurídica, não tem bens, não tem patrimônio, lembram disso? A gente desconsidera a personalidade jurídica da Ingrid Gil para adentrar o patrimônio da sócia pessoa física Ingrid Gil, sucessora. Ou seja, primeiro lugar, Ingrid Gil, sucessora, pessoa jurídica, não tem bens ou patrimônio, eu desconsidero a personalidade jurídica. Ingrid Gil, sucessora, pessoa física, não tem bens ou patrimônio, é que eu vou atrás da Maria, sucedida, ou sócia retirante. Tranquilo até aqui, artigos 10, 10A, 448, 448A e 468 da CLT. Perceba que, olha só como é lógico, como as coisas em direito vão, parece que costurando, vão se encaixando. Se eu tenho uma ordem, primeiro eu vou atrás de um, depois eu vou atrás do outro, depois eu vou atrás do outro. Eu não vou atrás de todo mundo ao mesmo tempo. A responsabilidade não é solidária, pai e mãe. Ela é subsidiária. Vá sem medo, porque você broca na sua prova. Bilou, dá para pegar aqui, painho, para o meu povo de casa? A responsabilidade, ela é subsidiária. A responsabilidade, ela é subsidiária. Ela não é uma responsabilidade solidária. A sua prova, com certeza, vai perguntar sobre sucessão do empregador. E se a responsabilidade, qual é? Subsidiária. Então, lembra para mim. Primeiro lugar, quem responde é o sucedido ou o sucessor? Sucessor. Aí você olha para mim e diz, mas pró é injusto. Porque a dívida foi contraída ao tempo do sucedido. Injusto nada. Você lembra de direito empresarial. Lembra que em direito empresarial, quando você adquire aquelas cotas sociais, você responde por um prazo? Lembram disso? Qual é o prazo, meu povo? 2 anos. 2 anos. Quem responde pelo prazo de 2 anos? Quem se retirou da sociedade. A CLT, com a reforma trabalhista, observa esse prazo. E vai dizer o seguinte, olha, o sucedido ou sócio retirante, ele responde pelo prazo de 2 anos. Mas a sua prova sabe que você vai acertar os 2 anos. Porque todo mundo de empresarial comenta sobre isso. A pergunta é, 2 anos a contar do quê? Letra A, venha comigo, raciocine. 2 anos a contar de quando o contrato foi alterado, a data de um passando a cota para o outro. 2 anos, desde que o empregado prestou serviços pela última vez para Maria. Letra C, 2 anos da primeira data em que o empregado prestou serviços para Ingrid Gil. Tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira. Relaxe, você vai direto.
2 anos a contar da averbação, da alteração do contrato social na junta comercial competente. É muito lindo ver o meu povo do presencial com a boquinha aqui, já acompanhando e já respondendo. Vocês que estão aí, não dá para ver, né? Mas é muito lindo. 2 anos a contar da averbação, da alteração do contrato social na junta comercial competente. Agora, amores, a gente teve esse bate-papo e eu disse assim, ó, se eu sou a sua examinadora, eu vou além. Por que eu vou além? Porque antes mesmo da reforma trabalhista, todo mundo sabia que a responsabilidade é subsidiária. Perceba que o exame de ordem, a gente tem uma média, eu sempre digo isso para você ter dimensão. Quando você vai para uma guerra, você tem que se armar. Você vai preparado para tudo, porque quando tem aquela batalha, você vence. Então, você tem uma média de 190 mil inscritos por cada exame de ordem. O índice de reprovação, ele vai variar ali, a depender 80%, 87% a 93%. Então, você sabe, todo mundo sabe, que é uma prova cujo objetivo é averiguar se o examinando ele tem o conhecimento, mas assim, buscar esse conhecimento não é de forma rasa, mas é de modo aprofundado. Tanto é que o índice de reprovabilidade é altíssimo. E daí eu quero recordar, meu povo, que para a prova da OAB não é como concurso público, é você e você. Então você tem que se vencer. E para isso você precisa primeiro estar estudando pelo menos as principais matérias, claro, trabalho, processo de trabalho, a pró fazendo a propaganda de trabalho e processo de trabalho, mas é verdadeira. E, né, em segundo lugar, eu digo, você vai para a ética. Ética é outro conteúdo extremamente importante. Tanto que eu digo, você começa por trabalho, processo de trabalho. Você vai lá para o final. Depois você vai para a ética. E depois, aí vai depender de você. O que você é melhor? Civil e processo civil? Xiii, odeio. Penal e processo penal? Como Belinha diz, é tiro, porrada e bomba? É tributário, é constitucional, é administrativo, aí vai para o que fica melhor para você. Combinado? Amores, segunda situação, exercício. Olhe para mim, olhe. Isso quem está conversando com vocês é uma pessoa que levou muito tempo, quase 4 anos, para passar lá nas 6 etapas do concurso público. Você estudar, que eu passei em direito notarial e registral, todo mundo sabe, Piauí, Mato Grosso, Espírito Santo, Ceará, graças a Deus. Mas todo mundo sabe o seguinte, você lê a letra da lei. Você que está em casa, assiste a videoaula do CEO ou qualquer outro, beleza? Ótimo. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso por si só não é suficiente. Porque se você não responder questões, você até sabe a letra da lei, mas você não sabe como é que ela é cobrada na hora da sua prova. Então, você acha que vai cair a letra da lei para o termo de quitação anual. Você tem que responder para você saber que em trabalho e processo de trabalho vem caso. Para você saber que quando coloca a partir de 11 de novembro de 2017, qualquer data, é uma alteração da reforma trabalhista. Para você saber que quando tem uma alternativa, a lei é omissa. Você não gasta 5, 8 minutos e uma alternativa pensando em tudo. Será que é omisso? Será que não é omisso? Pule! É qualquer uma, menos aquela. Você percebeu? Isso quem te dá é a prática, é a resolução de questões. Por fim, o revisaço de véspera. E aí o pessoal diz, revisar de véspera não faz a diferença. Mentira. Eu já cansei de fazer concurso público, prova oral, prova subjetiva, prova objetiva. E assim, ó, meu povo, eu não sei se vocês acreditam, mas parece que é coisa de Deus, assim. Porque você pega, lê o artigo, 20 minutos tu tá lá para fazer a prova e você diz, caracas, eu sei isso aqui. Porque você acabou de revisar. Então, a revisão faz, sim, toda a importância. E eu diria que o maior de todos, ir com a mente tranquila. Eu sei que é difícil, porque às vezes é pai, mãe pagando, irmão, todo mundo cobrando, acha que você tem que passar de primeira no tempo deles, e não é. É o seu tempo. Você tem que vencer e passar por você. Tranquilo? Vamos para a próxima? Amores, próximo conteúdo que eu começo agora é a respeito dos ritos do processo. Vamos juntos? Vem cá comigo.
ritos do processo. Minha pró, me conte aí, maninha, a respeito de ritos do processo, que é um tópico de direito processual do trabalho. Ah, espera. Eu não fiz aquela exceção, aquela perguntinha, não foi que eu lhe disse assim, se eu sou sua examinadora, qual a perguntinha que eu faria na sucessão do empregador? Essa perguntinha eu não fiz não foi? Ó, o pessoal aqui já está até respondendo. Pró, como é essa perguntinha? A perguntinha é assim, qual é a responsabilidade mesmo na sucessão do empregador? Subsidiária. Boa. Mas existe alguma hipótese na qual ela deixa de ser subsidiária e passa a ser solidária? Existe. Essa é a hipótese do parágrafo único, tanto do 448A quanto do 10A. Que hipótese é essa? Quando há o cometimento de fraude. Lembre que a fraude, isso pelo próprio artigo 9º da CLT, torna nulo de pleno direito. Então, a fraude, no cometimento, ali na ocorrência da sucessão do empregador, vai levar a uma responsabilidade solidária. Tranquilo até aqui? Imagine, eu quero fazer a sucessão para fraudar o fisco, para fraudar credores, ocorrência de fraude, a responsabilidade ela é solidária. Pai e mãe, coloque um sorriso no seu rosto, porque os honorários vão vir com essa carteirinha da OAB. A sua vida vai mudar completamente, como a minha vida mudou. E você, então, vai passar a tratar comigo agora a respeito dos ritos do processo. A respeito dos ritos do processo. Amores, em processo do trabalho, presta atenção, pelo amor de Deus, e toma cuidado, porque eu sou professor de processo do trabalho, te ensina processo do trabalho, tu quer aplicar para processo civil. Ou então ensina processo civil e você quer aplicar para processo do trabalho. Diga se não é assim. É assim. Amores, ritos do processo. Nós temos 3 ritos do processo. Nós temos o rito ordinário. Nós temos o rito sumaríssimo. E nós temos o rito sumário. Amores, isso mesmo, processo pelo rito ordinário ou comum, dá no mesmo. Processo pelo rito sumaríssimo, processo pelo rito sumário ou de alçada. Processo pelo rito sumário ou de alçada. Presta atenção, hein? Processo pelo rito ordinário ou comum, você encontra a previsão dele no artigo 840 da CLT. O sumaríssimo, você vai para o artigo 852A e seguintes. Porque aí você tem o 852B, C, D, E, F, G, H da CLT. Todo o capítulo para tratar sobre o rito sumaríssimo. No processo pelo rito sumário ou de alçada, ele está numa lei de processo do trabalho, que é 5.584 de 70. 5.584 de 70. Posso começar ou ainda anotando? Posso? O meu pessoal diz, pró, é quase uma metralhadora, né? Olha só, processo pelo rito ordinário ou comum, sumaríssimo, sumário ou de alçada. Amores, quando o rito do processo é o ordinário ou comum, primeiro lugar, como é que eu defino o rito do processo? Ô, minha pró, como é que eu sei qual o rito do processo? É simples, pai e mãe. Quem define o rito do processo é o valor da causa. O valor da causa diz qual o rito do processo. Se o valor da causa for mais do que 40 salários mínimos, o rito do processo é o ordinário ou comum. Se o valor da causa for até 40 salários mínimos, o rito do processo é o sumaríssimo. Se o valor da causa for até 2 salários mínimos, o rito do processo é o sumário ou de alçada. Ou seja, o valor da causa é quem define o rito do processo. Se for até 2, sumário. Se for até 40, sumaríssimo. Se for mais do que 40,
o ordinário. Pró, o que a minha prova pergunta sobre ritos do processo? Amor de minha vida, tudo. A sua prova adora brincar com ritos do processo. Eu lembro que eu estava aqui, já no revisaço do último exame de ordem, eu disse assim, ó, vai cair a distinção entre o rito ordinário e o rito sumaríssimo. Por exemplo, quando o processo é pelo rito ordinário, cabe emenda à petição inicial. Prazo de 15 dias. Quando o processo, olhe para mim, é pelo rito sumaríssimo, não cabe emenda à petição inicial. Quando o processo é pelo rito ordinário, cabe citação por edital. Quando o processo é pelo rito sumaríssimo, não cabe citação por edital. Quando o processo é pelo rito ordinário, você pode ter, como qualquer parte, a administração pública direta, a indireta, a autárquica, a fundacional, todo mundo. Quando o processo é pelo rito sumaríssimo, você não pode ter como parte a administração pública direta, autárquica e fundacional, ou fundacional. Ou seja, essas distinções entre o processo pelo rito ordinário e o processo pelo rito sumaríssimo são exploradas, são cobradas essas distinções na hora da sua prova. Perceba que a sentença, que é composta por 3 partes, lembra dela? Você aprende lá em processo civil. Qual é? Relatório, conta a historinha do processo, a fundamentação, que é a causa de decidir, e a parte do dispositivo, que é a que transita em julgado, a que o juiz decide. Ganhou, perdeu, procedência, improcedência. Perceba que, no ordinário, a sentença tem as suas 3 partes. No sumaríssimo, dispensa quem? O relatório. Tranquilo, meu povo, até aqui eu tenho várias distinções. O processo pelo rito sumaríssimo, ele é um processo célere, rápido. O magistrado no sumaríssimo, cujo valor da causa é até 40 salários mínimos, ele tem um prazo exíguo, rápido, tá correndo. Quando chega o sumaríssimo, é assim, ó, corre que é sumaríssimo. Qual é o prazo? 15 dias. Ou seja, sumaríssimo, hein? Eu estou aonde? No sumaríssimo. Desde que é distribuída a petição inicial, o juízo do trabalho recebe a petição inicial, notifica a parte reclamada para comparecer à audiência e apresentar a defesa, faz acontecer a audiência, instrui e sentencia. Tudo isso no prazo de 15 dias. Meu povo, é um prazo muito célere, muito rápido. Ele pode ultrapassar esses 15 dias? Pode. Ele pode ultrapassar esses 15 dias, se houver a interrupção da audiência. Lembram disso? Quando é que interrompe a audiência? Uma testemunha devidamente intimada que não compareceu, uma perícia que tem que ser realizada, e aí ele pode dobrar o prazo. Lembram disso? 15, com mais 15, você que está em casa vai para 30 dias. Amores, pode ultrapassar os 30 dias? Pode. Só que para isso o juiz tem que justificar. Na prática, ele vai justificar com a falta de servidores, a quantidade exorbitante de demanda. Perceba que, por falar em prazo, com a reforma trabalhista, os nossos prazos passaram a ser contabilizados em dias úteis. Amores, a sua prova, e se eu sou a sua examinadora, eu não vou te perguntar qual é o prazo, é dia útil. Todo mundo, você concorda comigo? Concorda? Meu povo, quem está no 4º semestre de Direito vai acertar. Não vou lhe perguntar isso. O que eu vou lhe perguntar é, quando foi na Justiça do Trabalho que os prazos passaram a ser contabilizados em dias úteis? Letra A, desde a entrada em vigor do CPC 2015. Olha que lindo. Para lhe induzir a erro, que rege subsidiariamente e supletivamente a CLT. Mentira. Por que é mentira? Olhe para mim, olhe para mim. Por que é mentira? Porque o CPC
que a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, entrou em vigor em março de 2016, não foi? Pronto. Quando entrou em vigor, você como estudante, nessa época você ainda era, tinha que ter acompanhado. Ter acompanhado que, tanto em processo do trabalho, quanto nos juizados, ficou todo mundo de cabelo em pé, para dizer assim, e aí, agora, em processo do trabalho, eu passo a contar o meu prazo em dias seguidos ou dias úteis? E aí você tinha que saber de uma instrução normativa, que é de número 39 do TST. O TST se reúne e diz assim, ó, nananina não. Aqui no processo do trabalho, os prazos permanecerão sendo contabilizados em dias seguidos. Me pergunte por quê? Por que, minha pró? Sabe por quê? Porque a gente tem regra própria. Se na CLT 775 você tem regra própria, dizendo que os prazos são em dias seguidos, o CPC não só rege subsidiariamente e supletivamente, eu tenho regra própria. Aqui os prazos serão em dias seguidos. A bem da verdade, aconteceu a mesma coisa com a Lei 9.099 de 95, com os juizados, dias seguidos. Só que aí, meu povo, perceba, de 16 de março de 2016, quando o CPC entrou em vigor, até 10 de novembro de 2017, em razão da instrução normativa número 39 do TST, os nossos prazos eram em dias seguidos, corridos. A gente só passa a ter o prazo contabilizado em dias úteis com a reforma trabalhista. Você percebeu? A partir de 11 de novembro de 2017, com a Lei 13.467 de 2017. Então, estudar uma excelente pergunta de prova. Quando você está no 775, você tem dois parágrafos. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que fala assim, ó, quando é que o magistrado do trabalho ele pode diferir, ele pode dilatar prazos. E aí você tem que saber que ele pode dilatar se ocorre uma força maior, devidamente comprovada, ou quando o juízo do trabalho entender necessário. Aí eu coloco um caso prático, coloco que o prazo é X e que o juiz entendeu necessário dilatar prazo. Aquele examinando que não está de olho vai dizer, oxe, juiz dilatando prazo? Concedendo prazo distinto, diferente, pode? Claro que pode. Faltou o conhecimento do quê? Dos parágrafos do 775. Mas aí, se você está comigo, você broca. Lembra do 775A, meu povo que está em casa, que o recesso forense na Justiça do Trabalho vai de quando até quando? 20 de dezembro a 20 de janeiro. Me conte uma coisa, a gente vai ter audiência nesse período? Não, os prazos estão suspensos. A sua prova pode brincar com isso. Os prazos estão interrompidos. Mentira! Interrupção, o prazo volta do zero. Os prazos estão suspensos. Retomam a contagem após 20 de janeiro. Tranquilo até aqui? Ok. Amores, ritos do processo, cuidado com toda essa distinção, em especial entre o sumaríssimo e o ordinário. Os caracteres, as especificidades do rito sumaríssimo. Não cabe emenda à petição inicial no sumaríssimo, não cabe citação por edital no sumaríssimo, não poder ter como parte a administração pública direta, autárquica e fundacional, poder dispensar o relatório na parte da sentença, na parte do acórdão. Você tem distinções na etapa de recurso. Isso aqui não cai, despenca na hora da sua prova. Qual a prova disso? O exame passado. Perguntinha boba e que muita gente se equivocou, porque disse assim, é até 40 salários mínimos o valor da causa. Ah, então é sumaríssimo. E esqueceu do quê? Que tinha como parte um ente público da administração pública direta. No sumaríssimo, os requisitos são cumulativos. É 1 mais 1 mais 1 mais 1. Se faltou um, você vai para o ordinário. Amores, vamos revisitar a ônus da prova?
Olha, caiu o 855B, que é o da jurisdição voluntária. Já caiu a arbitragem no contrato individual do trabalho, que é o 507A. Eu tenho quase, mas quase certeza que ou vão cobrar ônus da prova, já caiu também a exceção de incompetência territorial, a mudança do artigo 800, e vão cobrar honorários do perito. Olhe para mim, por que não honorários advocatícios sucumbenciais? Porque já caiu. O 791A já caiu. Vai cair quem? 790B, honorários do perito. Só tomara que não assistam a aula e queiram mudar as questões na véspera da prova. Mas não muda não, que não é assim não, viu, meu povo? Não é assim não. Olha só, amores da minha vida, vamos tratar agora, venha comigo, isso não cai, isso despenca na hora da sua prova. Vai despencar e você vai acertar. Vamos falar aqui sobre inversão do ônus da prova? Vamos que vamos? Olha só, inversão do ônus da prova. A bem da verdade, ônus da prova e a sua inversão. Artigo 818 da CLT. Ônus da prova e a sua inversão. Artigo 818 da CLT. Amores, vamos conversar. Olha só. A gente tinha o 818 da CLT, que a respeito do ônus da prova, dizia assim, ônus da prova, vai estar lá, ó, uma alternativa. A quem incumbe o ônus da prova? Aí dizia assim, a quem alega. Pronto, a quem alega. Vai estar lá uma das alternativas, você vai dizer, isso era antes da reforma trabalhista. A quem incumbe o ônus da prova. E aí você vai lembrar assim, ó, isso serve para processo do trabalho, quanto para processo civil. Ficou igualzinho. O processo do trabalho com a reforma trabalhista copiou do processo civil. Significa que ao reclamante cabe provar fato constitutivo do seu direito. A parte reclamada cabe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Este é o ônus da prova. É assim que a prova está distribuída. Esta é a regra geral. Então, perceba, se eu chego lá e digo, olha, eu tenho direito ao adicional noturno, porque eu sou empregada urbana, e eu laborava das 22 horas até as 5 horas da manhã. Eu tenho direito a um percentual de 20% sobre a hora normal e faço jus à hora ficta. 52 minutos e 30 segundos são contabilizados como hora cheia. Eu tenho que provar que eu laborava de que horas até que horas? Das 22 até as 5. Eu tenho que provar o fato constitutivo do meu direito. A parte reclamada tem que provar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Posso dar outro exemplo? Olha só. Excelência, mudei, hein? Saí do reclamante, me acompanhe, estou na parte reclamada. Aí diz assim, olha, excelência, de fato, eu pagava o adicional de insalubridade. O grau era até médio, 20%, cumprindo tudo o que está prescrito nos artigos 191, 192, 193 da CLT, nas NRs 15, 16, tudo. Só que eu deixei de pagar após 5 anos, olhe para mim, eu deixei de pagar após 5 anos porque a função exercida pela minha empregada deixou de ser classificada como função insalubre. Uma vez que deixou de ser classificada como função insalubre, ela perdeu o direito adicional. Olha aí, eu estou tendo uma situação modificativa do direito da pessoa. Até porque não existe direito adquirido, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, isso já foi objeto da prova. Existem certas figuras que têm direito, por exemplo, ao adicional de periculosidade. Ó, só por conta da função. Vigia de banco. Quem faz transporte, segurança de pessoas ou valores. Bombeiro
Civil, Lei 11.901 de 2009. É a lei quem garante. Não precisa nem que seja realizada a perícia. Tranquilo? Ônus da prova a quem incumbe reclamante. Fato constitutivo do seu direito. Reclamada, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Agora, mais do que isso, aquela examinadora perversa, malvada, né, que não é sua prova, mas que assume o lugar, a sua prova fica lá de madrugada, olha só, ao invés de dormir, fica lá pensando, o que pode vir, o que pode vir. E aí, o que ela pode cobrar? A inversão do ônus da prova. Ou seja, quando é que eu posso inverter o ônus da prova? E aí vocês devem lembrar do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova. O professor Fred Didier já falava disso há muito tempo. Quando é que eu inverto o ônus da prova? Toda vez que, preste atenção, a parte que tem a obrigação de provar, ela tem a obrigação de provar. E você já sabe quem tem a obrigação de provar o quê. Mas a produção da prova para ela ou é impossível, aí você lembra dessa palavra, lembra, ou é excessivamente difícil. Não é difícil, é excessivamente difícil. Ou, para aquela parte que não tem a obrigação de provar, a produção da prova para ela é mais fácil, muito mais fácil. Claro que na praxis, na prática, para a gente, sempre empregador, meu povo, terá mais facilidade para provar. Porque ele que fica com o livro de registro dos empregados, do artigo 41 da CLT, ele que faz a assinatura na CTPS, no prazo de 48 horas, deve devolver, conforme o artigo 29 da CLT. Ele que tem o controle do registro dos pontos do empregado, o controle da jornada de trabalho. Lembram disso? Do artigo 74 da CLT? Lembram? Ele é quem faz o controle do registro do ponto. Portanto, é muito mais fácil para o empregador ter esse ônus da prova. Cuidado com a inversão do ônus da prova, tá? O magistrado do trabalho, se ele inverte, ele está na audiência, ele tem que suspender a audiência para conceder prazo para aquela parte que não tinha obrigação de provar, poder produzir o ônus da prova. Inversão do ônus da prova, letra da lei, vai dar um caso prático e vai perguntar quando é que ela pode acontecer. Tranquilo até aqui? Belezinha? Vamos para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É outro que eu estou apostando que será cobrado. Por que minha prova? Porque agora está ali regulamentado pela própria CLT. Meu povo, acorde, venha comigo. Lembre aí de tudo que você quer fazer, de tudo que você quer realizar, porque vai valer a pena. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 855-A da CLT. Amores, se é cobrado o conteúdo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com certeza absoluta, vão querer saber o seguinte, olhe para mim. Quando é que se pode recorrer? E qual o recurso cabível? Você vai lembrar de mim? Presta atenção. Quando é que se pode recorrer? E qual o recurso cabível? Por quê? Venha comigo. Porque, amores, existe um princípio no direito processual do trabalho, que é assim, o princípio da irrecorribilidade. Que não se pode recorrer imediatamente das decisões interlocutórias. Lembram disso? De tal sorte que, venha comigo, se uma decisão interlocutória proferida no processo do trabalho, não cabe agravo de instrumento, como cabe no processo civil. Não aqui para se insurgir de uma decisão interlocutória. O que tem que acontecer? Olhe para mim.
Estou no processo de conhecimento. Decisão interlocutória. Concedeu ou não concedeu uma tutela provisória da urgência? Desconsiderou ou não? Eu tenho que aguardar. Essa é a regra, é a teoria. Que o juízo confirme ou não confirme na sentença. Como da sentença cabe recurso ordinário, prazo de 8 dias úteis, artigo 895 da CLT, aí eu vou recorrer daquele incidente de desconsideração da personalidade que ele concedeu ou não concedeu, ou da tutela provisória. Tranquilo? Isso está onde, minha pró? No 855A da CLT. Continue comigo, porque ele vai dizer assim: se o incidente de desconsideração se der na segunda instância, segundo grau, você sai da vara do trabalho, você vai para o Tribunal Regional do Trabalho e desconsiderou ou não desconsiderou em uma decisão monocrática. Cabe recurso? Cabe. É exceção. Cabe. Qual recurso que cabe? Agravo interno. Prazo de 8 dias úteis. Eu tiro o processo da mão do relator, decisão monocrática, lembra disso? E passo para o colegiado. Eu aplico o agravo interno por conta da instrução normativa número 17 do TST. E ele vai dizer ainda que no processo de execução, o recurso cabível é o agravo de petição. Artigo 897, a linha não é a letra, a linha A da CLT, prazo de 8 dias úteis. O meu tempinho já está chegando no final, mas deixa eu lhe dar uma... Se eu pudesse, eu passava o dia todo com vocês. Mas não depende só de trabalho e processo, trabalho para passar na prova da OAB, né? Então, olha só, vai lhe dar boa parte, 11 questões, mas não depende só deles. Qual a dica que eu lhe dou? Lembra que, para os recursos, a nossa regra geral, 8 dias úteis, seja para interpor ou contrarrazoar, e eu tenho 3 exceções. Vocês só lembram de 2. Primeiro, embargos de declaração, que é o prazo de 5 dias úteis, do 897, letra A. Recurso extraordinário, está lá previsto no 893, prazo de 15 dias úteis. E o agravo de instrumento, que destranca o recurso extraordinário. O agravo de instrumento, cuja regra geral é de 8 dias úteis. Mas para destrancar o recurso extraordinário, ele nem é 8, o prazo do agravo de instrumento. Ele nem é 15, o prazo do recurso extraordinário. Ele é de 10 dias. E é por isso que tem tudo para cair na sua prova. Qual a regra geral? 8 dias úteis. Embargos de declaração, 5 dias úteis. Recurso extraordinário, 15 dias úteis. Agravo de instrumento, 8 dias úteis. Se for para destrancar o recurso extraordinário, passa a ser de quanto? 10 dias úteis. Tranquilo, meu povo lindo? Beleza? Muito cuidado com as questões. Começa respondendo por trabalho e processo do trabalho. A novidade boa que eu tinha prometido para vocês, lembram? Os e-books, para quem quiser adquirir de trabalho e processo do trabalho, estão com 50% de desconto. Aquele valor bem baixinho, para quem quiser adquirir e quiser estudar, tem tudo isso. Vai aqui no meu site, o www.ingridgilsales.com.br, ou na bio do meu Insta, porque lá você consegue ter acesso. Esta promoção vai até o dia 7 de março, 50% de desconto, e tem tudo isso que eu estou te falando de forma minuciosa. É tão baixinho, dá para dividir 4 vezes, cartão, boleto, tá tipo R$16. Tipo, não tem como a pessoa não comprar, entendeu? Não tem como. R$16 dá o valor de 5 transportes. Porque qual é a ideia? A ideia não é obter dinheiro. A ideia é que vocês realmente possam ser aprovados. A aprovação de cada aluno. Cada aluno que envia uma mensagem para mim diz assim: eu lembrei de você, eu li aquele e-book, eu acertei a questão, eu lembrei de você falando. Nada paga isso. Amores, um último recadinho para vocês. Eu sei que vocês vão estar advogando, mas muita gente faz uso da advocacia como um passo, um salto para outra profissão. O que vocês escolherem, e vocês estão já entrando, ou mesmo já estão no mercado de trabalho, mas se afirmando na área jurídica, escolham algo não pelo valor pecuniário, cartório, 400, 500 mil, eu vou ficar rico.
Não escolha algo como juiz. Aquele pretinho básico me cai bem, né? Eu vou colocar aquela toga, vou abrir a carteira e todo mundo vai... Ou promotor de justiça, onde você chega ao supra-sumo, seja lá o que for. Escolha algo que você pagaria para fazer, porque isso você faz com amor. Tá certo? Beijo grande, meu povo lindo. Estaremos juntos para vocês do ao vivo. Daqui a pouquinho vocês estarão com a professora Isabela Leal. Não saiam, tá bom? Beijo grande.